Na penumbra de uma tarde chuvosa, Clara recebeu uma carta inesperada. Era do advogado de sua avó falecida, uma mulher misteriosa que ela conhecia. A carta dizia que Clara era a única herdeira de uma antiga mansão da família, uma propriedade isolada no interior. Clara nunca imaginou que um simples envelope seria a chave para o mais profundo dos mistérios de sua vida. A carta chegou de forma abrupta, sem aviso, trazida por um mensageiro que mal teve tempo de bater à porta. O remetente era um advogado de uma cidade distante, que trabalhava para a família da falecida avó de Clara, uma mulher de quem ela mal se lembrava. A carta, escrita com uma caligrafia formal e antiquada, continha uma notícia de que mudaria tudo. Clara havia herdado uma antiga mansão localizada no interior, mas havia uma condição. Nunca abra a porta do quarto no sótão, dizia o texto, em letras guardadas, com um selo de cera vermelha, como se aquilo fosse uma ordem imutável e irrevogável. O aviso pareceu estranho e até ridículo. Afinal, quem teria medo de uma simples porta em uma casa antiga? Mas algo sobre aquele tom enigmático mexeu com a curiosidade de Clara, que, após dias ponderando, decidiu que precisava ver com seus próprios olhos o que estava por trás desse mistério. A ideia de herdar uma mansão, com sua história e segredos, era irresistível. Chegada à propriedade, Clara ficou deslumbrada com a grandiosidade da casa. A mansão, situada no topo de uma colina, parecia desafiar o tempo, com suas paredes de pedra, janelas de vidro manchadas pela passagem dos anos, e jardins selvagens feitos por arbustos e flores esquecidas. As árvores ao redor se curvam para observá-la, criando um cenário surreal e algo desconcertante. Nos primeiros dias, Clara se familiarizou com os ambientes da casa. As salas eram amplas, com móveis antigos e quadros de rostos desconhecidos decorando as paredes. Cada passo ecoava, como se a casa estivesse viva, sussurrando segredos que não podiam ser revelados. Mas o quarto do sótão, aquele que ela ainda não tinha visto, chamava sua atenção de maneira estranha. Embora ela tente ignorá-lo, algo em seu íntimo a impelia a procurar por mais pistas. O cadeado enferrujado na porta parecia olhar para ela, como um desafio. As primeiras noites foram tranquilas, mas logo Clara começou a perceber algo mais. Durante a madrugada, senti passos arrastando-se sobre o teto, como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre o sótão. Não havia ninguém ali, ela sabia disso, mas os filhos não cessaram. Às vezes parecia ouvir vozes sussurrantes, palavras que não compreendia, mas que chamam explicitamente seu nome. A sensação de desconforto crescia a cada dia que passava, até que a curiosidade e o medo se misturavam, criando uma tensão insuportável. A noite em que Clara decidiu investigar chegou. A casa parecia mais fria do que nunca, e a lua cheia iluminava o céu de maneira sinistra, como se o próprio universo estivesse lá. Clara subiu até o sótão com uma lanterna trêmula, o pé de cabra que havia encontrado no porão em mãos. Sua respiração estava acelerada. O medo se apoderava dela, mas a vontade de entender o que estava por trás daquele segredo era mais forte. Ao arrombar a porta, Clara sentiu um vento gelado invadir o espaço. A luz da lanterna iluminou uma cena que fez hesitar. O quarto não estava vazio como ela esperava. Não era uma sala abandonada. Era uma réplica exata de toda a mansão, mas de uma forma distorcida. Os móveis estavam nos mesmos lugares, mas as cores eram apagadas, desbotadas. As paredes, que deveriam ser de um tom suave de creme, cobertas por manchas escuras, como se tivessem sido queimadas pelo tempo ou por alguma energia invisível. Tudo ali parecia em um estado de transição, uma limitação entre o real e o irreal. Mas o que mais chamou sua atenção foi o reflexo no espelho antigo, suspenso na parede. Ele não reflete o ambiente como deveria. Em vez disso, mostrava uma versão invertida do quarto, com as paredes viradas para fora e os móveis desordenados. A sensação de que algo estava errado se intensificou e a inquietação tomou conta de Clara, como se ela tivesse invadido um lugar que não deveria existir. À medida que Clara se aproximava do espelho, ela sentia um arrepio percorrendo sua espinha. O reflexo começou a se mover. Primeiro foi apenas um leve tremor, como se o espelho estivesse vibrando. Mas então,
O reflexo dela no espelho se mexeu por conta própria. Ela viu sua própria imagem, mas ela não parecia ser Clara. Era uma versão distorcida de si mesma, com os olhos arregalados de pavor, a boca aberta em um grito silencioso. A Clara, refletida no espelho, a observava fixamente, sem nenhuma intenção de ajudar. Você não deveria ter vindo aqui, sugeriu uma voz baixa, vinda de trás dela. Clara se virou rapidamente, mas não havia ninguém na sala. Sua mente começava a enlouquecer. As paredes do quarto deixavam de fechar sobre ela. Quem está aí? Zrenia ela esclareceu, mas não obteve resposta. De repente, a versão se mover de maneira errática, como se estivesse tentando sair do reflexo e se materializar no mundo real. O pavor tomou conta de Clara e ela começou a correr, mas seus pés planejados presos no chão. O espelho então começou a rachar lentamente, como se fosse uma barreira entre dois mundos. Uma força invisível a puxava para o espelho, e ela sentia que a única maneira de escapar seria fechar os olhos e se afastar. Clara transferiu contra a força, mas algo a estava chamando. Uma presença antiga e maligna que estava presa na casa, esperando por uma nova vítima. Com um esforço final, ela conseguiu se soltar e, ofegante, correr para a porta, trancando-a atrás de si. Ela sabia que jamais poderia voltar ao sótão. Na manhã seguinte, Clara acordou em sua cama, como se tudo não passasse de um pesadelo. Mas quando olhou para o espelho, viu algo que a fez parar. Seu reflexo ainda estava no quarto do sótão, com os olhos fixos nela, como se a aguardasse. Ela não sabia o que era real e o que não era mais. A propriedade agora a tinha, e o segredo do sótão estava preso nela, para sempre.